chegar no cálculo do INC. Eu preciso ter um conhecimento. Então, um dos primeiros pré-requisitos para você se tornar um consultor e um bom consultor na área de alimentos é você ter um conhecimento científico do que você está trabalhando, tá? Na sua área de atuação. Se você vai trabalhar, por exemplo, na área de panificação, você precisa conhecer quais são as suas principais matérias-primas. Hoje, por exemplo, dentro da área de panificação, o meu principal ingrediente é a farinha de trigo. Então, eu preciso reconhecer que ela tem a farinha mole, a farinha dura, e que ambas, embora seja farinha de trigo, eu vou ter uma diferença entre uma e outra. Uma serve para fabricação de biscoitos, doces, bolos, e outra para fabricação de pão. Então, se eu misturar ou eu não ter esse conhecimento prévio, eu vou acabar me confundindo em relação ao comando, ao meu fluxograma, ao meu sistema operacional dentro dessa panificação. É claro que eu vou precisar entender como que é a forma de armazenamento. A gente recebe a farinha de trigo em sacas, e dentro dessa saca eu vou ter que empilhar no máximo 10, porque se eu empilhar acima disso, eu posso fazer com que ela fique úmida e a nossa atividade de água da farinha de trigo, ela é muito baixa, ela é um alimento que quase ela não tem água, né? Por isso que ela é um alimento não perecível e que deve ser guardada num ambiente que não seja úmido, né? E que eu circule ali a questão do ar. Porque se eu fizer o contrário e guardar num local mais úmido ou com muito empilhamento, ela pode mofar. E aí é claro que eu vou precisar saber ali quais são as principais bactérias, fungos, né, envolvidos dentro dessa minha farinha de trigo, desse meu ingrediente. E como que eu sei disso? Se eu estudo, se eu tenho, né, e estudo ali a minha área de atuação, eu vou saber dos meus principais riscos, dos meus principais perigos e principalmente quais são as principais operações que eu preciso seguir. Eu recomendo que você, antes de mais nada, precise ter o seu acervo, né, a sua biblioteca, a sua referência bibliográfica, não somente em leis. É claro que você pode me perguntar ou até me questionar, falando que a gente precisa saber quais legislações específicas dentro para cada área. Não vou negar para você que uma das legislações que você não pode esquecer é a RDC 216 e a RDC 275, né? Que ambas vão valer aí com poder aí de lei federal em todos os estados brasileiros. É claro que em cada estado eu vou ter a minha legislação de uma forma específica. Mas quando a gente pensa, né, tem anos que eu saí de sala de aula, né, ou eu estou tendo o meu primeiro contato com uma lei, os termos são completamente técnicos. O que significa um fluxo ordenado, né? O que é um piso impermeável, íntegro, sem liberação de substâncias tóxicas. Então, a leitura, a linguagem da própria legislação é muito complicado. Eu te sugiro que você compre, né, ou adquira, né, através aí da biblioteca ou com alguns colegas, alguns livros didáticos com leituras mais fáceis. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu gosto muito desse livro, é um livro do Paz, é claro que ele não é um livro vendável, né, um livro comercial, mas ele vai me indicar qual é o passo a passo de como eu posso estar elaborando, implantando ali as minhas boas práticas. Esse livro é um dos meus livros mais fantásticos que eu tenho, né? É um livro do Dr. Enio, um dos principais sanitaristas que a gente tem aí, e que ele, de uma forma bem didática, bem simples, vai mostrar pra gente, é como se fosse a tradução dos nossos principais perigos que eu posso encontrar. Então, veja bem, se eu estou te falando que você trabalha hoje com uma área de panificação, quais são os perigos que eu preciso ter? Né? Ou quais são os tipos de alimentos que eu tenho? Então, eu acabei de citar para vocês que eu vou trabalhar com a farinha de trigo. Então, o que eu preciso saber dessa farinha de trigo?
se ela é um alimento perecível ou não, onde ela deve ser armazenada, se ela for para o fogo, qual a característica que ela pode ter, né? Se ela vai ficar melhor, pior, se existe algum risco de contaminação e principalmente quais são os tipos de micro-organismo que eu posso encontrar nessa farinha de trigo. E aqui, através desse livro, ele vai estar, é claro que existem outros, tá? Não estou especificamente falando dele, mas eu acho que a leitura é mais clara. E ela contém ali os principais pontos que a gente precisa saber. E aqui ele vai falar para mim o que é uma atividade de água, quais são os micro-organismos mais comuns que eu posso ter por grupos de alimento e o melhor, como é que eu vou combater, tanto combater quanto também prevenir. Então, imagina só, se você tem uma determinada bactéria, por exemplo, Staphylococcus aureus, né? Que é aquela bactéria, e aí eu gosto muito assim de deixar um pouco. A gente tem mais de 250 tipos de micro-organismo. Lembrar e decorar todos eles é muito difícil. Então eu gosto muito de fazer associações, pequenas associações. Áureos, lembrar aéreas, vias aéreas. Quem são as nossas vias aéreas? É boca e nariz. Então, quando eu penso em vias aéreas, eu faço essa associação com áureos. Então, onde que o Staphylococcus aureus, ele mora? Nas áureos, aéreas, boca e nariz. Então, onde eu encontro? Na boca e no nariz. O manipulador tossiu ou botou a mão no nariz, automaticamente ele pode pegar o Staphylococcus. Então, se eu sei que eu posso pegar esse Staphylococcus do próprio manipulador através da tosse e do espirro, eu vou estar orientando ele e prevenindo a higienizar as mãos.